O impressionante Deus de Agar. Poderia alguém apenas ver o lado negativo do capítulo 16 de Gênesis, onde aparece Abraão se envolvendo com Agar por sugestão de Sara, onde ela deu a sua serva Agar a Abraão? Nós daremos uma perspectiva diferente, um olhar de misericórdia. Vamos destacar como Deus foi impressionante nessa história. Permita-me trocar os nomes deles. Em vez de chamar Abrão e Sarai, já chamaremos de Abraão e de Sara, pois estamos no capítulo 16 de Gênesis e os seus nomes serão mudados no capítulo seguinte, no capítulo 17. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sara. Muitos anos antes disso, Deus prometeu a Abraão que ele teria muitos descendentes. Deus falou pelo menos 2 vezes em Gênesis 12:2, em Gênesis 13:15. Até aquele momento, ele não tinha tido nenhum filho por meio de sua esposa Sara. Agar era parte do que Abraão recebeu durante o seu tempo de fome lá no Egito, Gênesis capítulo 12, versículo 16, onde ele mentiu que Sara era a sua irmã. Você sabe os problemas que Agar trouxe para a família. Se Abraão tivesse vivido uma vida separada e não tivesse caído nos costumes daqueles que o cercavam, ele não tinha tido aquele pecado e tristeza em relação com Agar. Nem teria tido aquela justa repreensão de Abimeleque, o rei de Gerar, quando novamente agiu de uma forma enganosa com relação à sua esposa. Sara entendia que Deus era soberano sobre o útero. Ele havia prometido descendentes a Abraão e Sara, mas depois de muitos anos, eles ainda não haviam surgido. Havia muita tristeza nessas palavras, a tristeza da esperança adiada que adoece o coração, conforme fala Provérbios 13:12. A tristeza das orações que ainda não foram respondidas. A tristeza dos braços que ainda não haviam segurado seu próprio filho. A tristeza da vergonha pública. A tristeza de culpar Deus por seus problemas. A incredulidade é um pecado, mas também é uma doença que traz muita tristeza. Possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Sara incentivou Abraão a participar do que era, naquela época, essencialmente um acordo de mãe de aluguel. De acordo com o costume, a criança seria considerada filho de Abraão e Sara, e não de Abraão e Agar. Sara poderia justificar isso como uma forma de cumprir a promessa de Deus. Abraão, Deus prometeu que você seria o pai de muitas nações, e ele não mencionou especificamente a mim. Talvez você seja pai de muitas nações, mas eu não sou a mãe dessas nações biologicamente, apenas por adoção. No entanto, isso foi contra a vontade de Deus por vários motivos. Foi um pecado de incredulidade em Deus e em sua promessa. Sara acreditava na soberania de Deus sobre o útero, mas depois agiu contra ela. Foi um pecado contra o plano de Deus para o casamento, que um homem e uma mulher se unam em um relacionamento de uma só carne. Foi um pecado contra o casamento de Abraão e Sara. Essa barriga de aluguel não foi feito em um consultório médico, mas em um quarto. Abraão atendeu a proposta de Sara. Sara não foi a primeira mulher a ser atormentada pelo pensamento de que talvez meu marido ficasse melhor com outra pessoa. Foi ruim para Sara se apegar a esse pensamento. Foi muito pior para Abraão dar ouvido à voz de Sara sobre esse assunto. Uma esposa piedosa tem muita sabedoria para o seu marido, e muitos maridos aprendem o valor de ouvir a sabedoria de suas esposas.
No entanto, nenhuma esposa é infiel e Abraão foi responsável por seu pecado de dar ouvidos aos conselhos insensatos e basados na incredulidade de sua esposa. Abraão deveria ter dito algo assim: Sara, abençoe seu coração, mas você é a minha esposa e estamos juntos nessa. Por mais difícil que seja, vamos acreditar em Deus mais uma vez para obter o milagre. Não quero pecar contra Deus e contra nosso casamento com essa serva egípcia. Existe uma tradição judaica que diz que antes de irem morar na terra prometida, Abraão e Sara consideravam o fato de não ter filhos um castigo por não morarem na terra prometida. Mas depois de 10 anos na terra prometida, eles ainda não tinham filhos. Sara provavelmente achou que era hora de fazer alguma coisa. Talvez ela tenha pensado, de acordo com o antigo provérbio, e não é bíblico, Deus ajuda aqueles que se ajudam a si mesmo. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia Agar. Cada um deles agiu com incredulidade. Abraão não se casou de fato com Agar, mas agiu em relação a ela como um homem deve agir em relação à sua esposa. Já se passaram mais de 10 anos desde que a promessa foi feita em relação aos descendentes de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 2. A maioria das pessoas pensaria que 10 anos é muito tempo para esperar pela promessa de Deus. A prática da paternidade substituída era um tanto comum no mundo antigo e pode ter sido aceitável para Deus em outras ocasiões. Mais tarde, a lei de Deus permitiu uma prática semelhante em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6. Mas esse não seria o caminho certo para Abraão, o amigo de Deus, o homem de fé. Deus tinha um caminho diferente para ele. Abraão e Sara estavam tão desanimados que abordaram o problema da falta de filho, deixando Deus de fora da questão. Era como se dissesse: se tiramos Deus dessa situação, como resolveremos isso? Isso estava errado por vários motivos. Deus nunca é removido de nenhuma circunstância. Os homens e as mulheres de fé devem andar na fé, não na incredulidade. Os homens e as mulheres de fé devem viver atentos ao reino do Espírito e não apenas ao mundo material. A longa espera pela promessa os desanimou e os tornou vulneráveis a agir na carne. No entanto, mesmo depois disso, ainda se passariam mais 13 anos até que o filho da promessa de fato viesse em Gênesis capítulo 21, versículo 1 ao 7. Quando um crente tenta impacientemente cumprir as promessas de Deus com seu próprio esforço, não consegue nada e pode até prolongar o tempo até que a promessa seja cumprida. Jacó teve que viver como exilado por 25 anos, porque achou que tinha de providenciar o cumprimento da promessa de Deus para obter a bênção do seu pai, em Gênesis capítulo 28, também no capítulo 33. Moisés teve que cuidar de ovelhas por 40 anos no deserto, depois de tentar organizar o cumprimento da promessa de Deus, assassinando um egípcio em Êxodo capítulo 2. Abraão certamente agiu de acordo com seu próprio poder e sabedoria quando concordou em inseminar Agar e não confiou na capacidade de Deus de prover um herdeiro por meio de Sara. Mas não se tratava de um romance sensual.
De acordo com alguns costumes da época, Agar se sentaria no colo de Sara enquanto Abrão a inseminava, para mostrar que a criança pertenceria legalmente a Sara, já que Agar era apenas uma substituta de Sara. Entendemos isso a partir da ocasião semelhante de usar uma serva como mãe substituta no caso de Raquel com Bila e Jacó, quando Raquel era estéril. Nesse contexto de Gênesis capítulo 30, versículo 3, vai dizer o seguinte: então ela respondeu: aqui está Bila, minha serva, deita-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. A frase, dar à luz um filho sobre os meus joelhos, refere-se à antiga prática da adoção por substituição. Alguns acreditam que a frase se refere apenas a uma colocação simbólica da criança sobre os joelhos de quem a adota. Outros acreditam que ela se refere à barriga de aluguel, sentando no colo da mãe adotiva durante a inseminação e o parto. Por exemplo, referido em Gênesis capítulo 30, versículo 3. Não devemos considerar a ideia de que Agar foi inseminada e deu à luz sobre os joelhos de Sara com uma certeza. Não sabemos o suficiente sobre essa prática antiga. E mesmo que fosse um costume antigo, isso não significa que era seguido em todos os casos. Do ponto de vista de Sara, aconteceu uma coisa terrível. Abraão conseguiu engravidar Agar. Isso sugere fortemente que o fato de Abraão não ter tido um filho se deveu a um problema com Sara, não com seu marido. Em uma cultura que valorizava tanto a maternidade, ser mãe de um filho de um homem rico e influente como Abraão deu a uma serva como Agar um status maior e fez que ela parecesse mais abençoada do que Sara. Isso é um bom lembrete de que os resultados não são suficientes para justificar o que fazemos diante de Deus. Não é correto dizer, eles conseguiram um bebê com isso. Deve ter sido a vontade de Deus. A carne de nada aproveita, vai dizer João, capítulo 6, versículo 63. Mas pode produzir algo. Fazer as coisas na carne pode produzir resultados, mas pode ser resultados que logo serão lamentados. Qualquer coisa que um homem ou uma mulher tente fazer sem Deus será um fracasso miserável ou um sucesso ainda mais miserável. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Agar imediatamente começou a se considerar melhor e maior que Sara. Uma situação ruim que se tornou pior. Então Sara disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e, agora que ela sabe que engravidou, está me desprezando. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sara: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sara tanto maltratou Agar que acabou ela fugindo. Sara culpou Abraão por toda essa situação e havia alguma razão para isso. Abraão deveria ter agido como um líder espiritual e dito à sua esposa que Deus era capaz de cumprir a promessa que prometera e que ele não precisava tentar cumprir a promessa de Deus desobedecendo a ele e confiando na força e na sabedoria do homem. O desprezo de Agar por Sara deu início ao problema. Ela não conseguia resistir, demonstrar uma arrogância inadequada, achando que a sua gravidez de alguma forma a tornava melhor do que Sara. Faça com ela o que achar melhor. Abraão parecia ter piorado uma situação ruim ao entregar a situação a Sara e não cuidar da criança do qual ele era pai. No entanto, ao fazer isso,
ele também colocou o seu relacionamento com Sara em primeiro lugar, e isso foi bom. Então, Sara tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. A crueldade de Sara se chocou com o orgulho de Agar, e tudo que Agar pôde pensar em fazer foi fugir. Mesmo sem ter para onde ir, ela acabou fugindo, provavelmente voltando para o Egito, o seu lar original. Mas daí apareceu o anjo do Senhor no seu caminho. O anjo do Senhor encontrou a Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho do Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sara, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sara, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e se sujeite a ela. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte. A fuga de Agar a levou a uma fonte. Talvez ela estivesse com medo de ir mais longe e de deixar esse suprimento de água. Em sua dificuldade, o anjo do Senhor a encontrou. Aparentemente, o anjo do Senhor era uma presença física que falou com Agar como uma pessoa fala com a outra. A passagem não dá a entender de que se tratava de uma mera impressão espiritual ou de uma voz ao vento. Havia uma pessoa fisicamente presente com Agar, e essa pessoa era o anjo do Senhor. Mais adiante no texto, o texto mostra que Agar entendeu que essa pessoa fisicamente presente era o próprio Deus. Quando o próprio Deus está fisicamente presente, entendemos que se trata de uma aparição da pré-encarnação de Jesus Cristo. O anjo do Senhor apareceria mais tarde para Abraão, em Gênesis capítulo 22, apareceu para Moisés, em Êxodo 3, apareceu para Balaão, em Números 22, apareceu para Israel coletivamente, em Juízes 2, apareceu para Gideão em Juízes 6, o anjo do Senhor apareceu para os pais de Sansão em Juízes 13, o anjo do Senhor apareceria mais tarde para Davi em 2 Samuel 24, o anjo do Senhor apareceria mais tarde para Elias em 1 Reis 19. Essa é a primeira aparição do anjo do Senhor na Bíblia. Ele não apareceu pela primeira vez para Noé, não apareceu para Enoque, nem apareceu para Abraão. O anjo do Senhor, pela primeira vez, a uma futura mãe solteira que tinha um problema de orgulho e foi maltratada pela mulher que a colocou em toda essa confusão. O anjo do Senhor fez uma pergunta importante e perspicaz. No orgulho e na miséria de Agar, ela agiu sem pensar: de onde eu vim? Para onde eu estou indo? Lembre-se dessas duas perguntas e das respostas, ela salvaria o povo de Deus em muitos problemas. Agar achava que sabia. Sua resposta teria sido algo como: olha, eu venho do lugar mais terrível de todos. Não vou a lugar nenhum. O anjo do Senhor lhe disse então: eu tenho um plano para você. Vamos seguir em frente. O anjo do Senhor lhe disse para se arrepender e que ela mudasse de direção. Havia uma promessa inerente: obedeça-me e eu te protegerei. O Jesus pré-encarnado não disse exatamente a Agar para voltar para uma casa abusiva. Ele fez uma promessa implícita de proteção. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho masculino e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu o seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem.
sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Deus não apenas implicou uma promessa de proteção, mas também fez uma promessa clara de bênçãos surpreendentes. O filho não nascido de Agar seria o pai de incontáveis descendentes. Quando a promessa foi cumprida, Ismael se tornou o ancestral do povo árabe, assim como o seu meio-irmão Isaque se tornaria o ancestral do povo judeu. Isso torna o conflito entre árabes e judeus ainda mais trágicos. Eles são irmãos, compartilham de um pai comum em Abraão. Ismael recebeu uma grande promessa, não apenas pelo número dos seus descendentes, mas também pelo fato de ter sido o primeiro na Bíblia a receber o nome antes de nascer. Deus tinha um plano para esse menino e seus descendentes. Deus não o teria dado um nome se ele não tivesse um plano para Ismael. Muitos cristãos de hoje acham que conhecem o plano de Deus para os descendentes de Ismael, o povo árabe. Acha que Deus quer destruí-los por causa do ódio que ele sente pelos judeus e da perseguição que eles fazem contra os cristãos. Essa reação não está enraizada na Bíblia, especialmente nessa passagem do capítulo 16 de Gênesis. Considere isso. Deus poderia ter permitido que Agar e seu filho, ainda não nascido, morresse no deserto, mas não fez isso. Deus interveio especificamente para que isso não acontecesse. Deus poderia ter permitido que Agar vivesse, mas desaparecesse da vida da casa de Abraão e Sara, mas não permitiu isso. Alguém pode argumentar que a concepção de Ismael se deu ao pecado e à incredulidade, mas Deus permitiria tê-lo apagado da história, mas não o fez. Essa parte da história é obra de Deus, não é obra do homem. Deus ordenou especificamente a Agar que voltasse, que permanecesse na história. Podemos saber que a história de Deus para o povo árabe ainda não terminou. Devemos lembrar também que as visitas angelicais e as visitas de Jesus continuam até hoje acontecendo aos descendentes de Ismael. O anjo do Senhor ainda não havia terminado de visitar Ismael. O nome Ismael, Deus ouvirá. Podemos entender isso como um estímulo para orar por um avivamento e despertamento espiritual entre o povo árabe, porquanto eles clamarão a Jesus e Deus os ouvirá. A vida do filho de Agar não seria fácil, mas Deus ainda assim o protegeria e o sustentaria. Lembre-se que o efeito negativo disso, como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, tem sido visto principalmente na violência e no assassinato entre os próprios árabes. Eles matam uns aos outros ainda mais do que matam judeus e cristãos, para o bem deles, ainda mais do que para o nosso. Oramos, Deus, traga a salvação para o povo árabe. Este foi o nome que ele deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu é o Deus que me vê, pois dissera, teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado Beer Lahai Roi. Agar teve um filho de Abraão e este deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar deu Ismael. Agar sabia que não era um simples anjo que havia aparecido para ela. O anjo do Senhor também era o Deus que vê, o mesmo que cuidava de Agar e de Ismael, que ainda estava por nascer. Depois de se encontrar em El Roi, tu é o Deus que me vê,
Agar sabia que, se Deus podia estar com ela no deserto, ele também estaria com ela quando tivesse que se submeter a Sara. Foi como se Agar dissesse a Deus: você olhou para mim e agora eu posso olhar para você. Esse relacionamento face a face com Deus transformou a vida de Agar. Aparentemente, Agar voltou com o coração submisso. Ela contou toda a história a Abraão e Sara. E Sara deu à criança o nome de Ismael, exatamente como instruído no encontro que Agar teve com o anjo do Senhor. Ela poderia haver dito: eu fugi de todos vocês porque estava muito infeliz e achei que não podia continuar aqui. Mas o Senhor me encontrou e me disse que Ele me ajudaria. Ele me disse para voltar e me submeter a vocês. Então é por isso que eu estou aqui. Agar acha que suas circunstâncias precisavam de transformação. Na verdade, ela precisava de transformação. Se procurarmos mudarmos nossas circunstâncias, pularemos da frigideira para o fogo. Devemos ser triunfantes exatamente onde estamos. Não é uma mudança de clima que precisamos. Não é uma mudança de coração que precisamos. A carne quer fugir, mas Deus quer demonstrar seu poder exatamente onde conhecemos o nosso maior sofrimento. Os cristãos de hoje têm uma promessa ainda muito mais clara e maravilhosa do que Agar teve. Temos a promessa de Jesus: eu estarei sempre com vocês até nos finais dos tempos. Mateus 28, 20. Se você precisa se submeter em circunstâncias difíceis, Deus está vendo. Se você sofre com a dor do ministério, Deus está vendo. Se você sente vontade de fugir, Deus está vendo. Deus o encontrou, enviou Jesus para perto de você e o Senhor lhe dá uma nova esperança. Esse é o Deus surpreendente de Agar, que encontrou com ela no deserto, pediu para voltar, deu um filho para ela, viu que ela estava ali em angústia e Ismael se torna um povo poderoso nas mãos de Deus.